Então, amém. Vamos começar na bênção. A gente vai orar agora para começar. Em nome de Jesus, queridos, prestem bastante atenção, tá? Porque realmente Deus falou muito comigo em relação a essa palavra. E eu sei, até foi uma guerra hoje para ter ela nas mãos, né? Mas no final deu tudo certo. Então, amém, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós nos apresentamos, Pai, mais um dia, Amém. mais uma vez na Tua presença. Senhor, sabemos que o mundo está uma loucura, Pai, e sabemos, Pai, que aqui em Curitiba também está uma loucura. Muitas pessoas incertas, né? Muita incerteza, muita insegurança. Mas, Pai, nós temos uma certeza, Pai, que não muda, que nós temos um lugar na terra. Nós não somos bastardos, Pai. Nós não estamos jogados por aí. Graças a Deus pela transmissão, graças a Deus por todas as lives que o apóstolo Estevão, a bispa Sônia, os nossos bispos fazem. Mas Deus, nós temos um lugar na terra, Pai. Nós temos pastores em Curitiba, Pai. Nós temos uma casa em Curitiba, Senhor, e nós estamos lutando por ela. Não há de ser que essa crise, Pai, não vai ser essa crise que vai nos derrubar, Deus. E nós iniciamos essa live, Pai, esse momento, dessa maneira, falando, Pai, que nós temos sim uma casa e nós temos sim, Pai, uma aliança, Deus, com esse ambiente. E nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Ó Deus, tudo aquilo, Pai, que conscientemente ou inconscientemente, Deus, nós fizemos contra Ti, Deus. Ó Pai, tudo aquilo que foi contrário à Tua vontade, que feriu um princípio básico, Deus, em relação contigo, que é a santidade. Meu Deus do céu, por infantilidade, por fraqueza, por instabilidade emocional, por julgamentos, tantas coisas que nós poderíamos falar aqui, Pai, que talvez, entre aspas, justificassem. Mas, Pai, a verdade é que nós precisamos de ser restaurados, Pai. Amém. Nós precisamos de ser limpos, porque pecamos em pensamentos, pecamos no nosso coração, pecamos com palavras, com atitudes, com falta de atitudes, Pai. Nós pecamos na Tua presença. E, Senhor, nós não queremos ser soberbos, não queremos agir de maneira soberba, Pai, caminhando por aí em pecado e achando que está tudo bem, que eu vou entrar na Tua casa, que eu vou querer ficar na Tua presença da maneira que eu estou. Quero me apresentar a Ti, Deus, sem limpar as minhas vestes, sem dar justificativas, Pai, ou na verdade sem apresentar o meu coração arrependido diante de Ti. Não, Pai, nós não somos essas pessoas. Amém. Não somos soberbos, Pai, não somos orgulhosos. Nós reconhecemos, Pai, que precisamos da Tua misericórdia, que precisamos, Pai, ó Deus, da obra redentora de Jesus. Vem com o sangue do Cordeiro sobre nós, nos limpa, nos purifica. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que todos aqueles que estão orando conosco, todos aqueles que estão aqui conectados conosco, estão pedindo perdão a Ti, Senhor, clamando por misericórdia. Eu declaro que os pecados desses estão perdoados. Amém. Eu declaro que as Tuas vestes estão mais alvas do que a neve, em nome de Jesus. Esse é o poder do sangue do Cordeiro. E esse é o poder desse ambiente que é a igreja. É o poder de restauração, é o poder de reconciliação, de justificação. E é o que Deus tem para você. Tem um caminho novo e vivo, né? Como eu ministrei, um caminho de paz, um caminho de limpeza, onde não há acusação, onde não há demônios te acusando. E o Senhor está te limpando disso, porque nesse tempo de crise, de guerra, o que o diabo quer é uma brecha, o que o diabo quer é uma negligência tua em relação à santidade. Só que Deus está te resgatando de uma ignorância, de uma soberba, de uma cauterização. Senhor, vai até onde estão os Teus filhos agora, Pai, e troca as vestes deles, dá paz para os Teus filhos. Eu declaro como sacerdote que se você está orando agora com fé, como a palavra fala, né? Se você está confessando os teus pecados, o Senhor está perdoando, mas além de perdoar, Ele está curando essas áreas que precisam de ser urgentemente atendidas pelo Senhor, para que elas não gerem mais pecado. Amém? Receba essa palavra, receba essa unção, em nome de Jesus. Amém e Amém. amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos começar? Irmãos, na bênção. Se você quiser colocar um copo d'água ali perto da
TV, perto do teu celular, bota aqui, depois a gente vai orar, vai fazer um ato profético, tá? Eu vou colocar aqui o meu chimarrão. Não tem crise que me tire do chimarrão. Tá bem? Então, queridos, a pastora está aqui nos grupos, tá? Vê como o pessoal está todo mundo me ouvindo. Todos me ouvem bem? Tá certo, né? Amém? Então vamos lá. Logicamente que não tem como fazer um culto, né? E nós temos as lives. Talvez essa semana agora a gente vai mudar algumas coisas, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá? Talvez essa semana agora eu vou ter mais um perfil de culto, mas live é conversa, né? Live é trocar ideia. E eu tô, né, humildemente, sem nenhum tipo de arrogância, mas, né, eu quero aqui falar para você que tem uma palavra muito forte de Deus para você hoje. Amém. Muito forte, que Deus me ministrou. E eu quero preparar também um caminho para o apóstolo, que vai daqui a pouco ministrar às 7 horas, tá? Queridos, vamos lá. Hoje o tema do domingo, né, é vitória no Vale do Sal, tá? Mas para quem anda comigo e também presta atenção naquilo que eu falo, né, porque às vezes, né, a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas vão ter comichões nos ouvidos e elas não vão querer mais ouvir a palavra. E o que eu tenho ministrado nos últimos meses, né? Faz mais ou menos 1 ano e pouco que eu estou aqui, né? 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e meio. O que eu tenho ministrado aqui em Curitiba, né? Eu tenho falado de coisas espirituais, e eu tenho falado que nós não temos temas, né? Nós não temos um ano. Qual é o tema do ano? O ano de Isaías. Não, nós temos anúncios e prenúncios de Deus. Nós temos caminhos. Deus coloca caminho no meio do ermo, porque sem a revelação de Deus nós estaríamos perdidos. A palavra fala que sem revelação, né, sem ter quem profetize, o povo se corrompe. Então, sem revelação, se eu viesse para a igreja apenas por vir para a igreja, eu já estaria lascado já. Não, nem é o coronavírus, nem é o coronavírus, né? Nós já estaríamos mortos, falidos, depressivos, sei lá o que, né? Então, entenda isso, a igreja não trabalha com temas, nós trabalhamos com revelações. Vitória no Vale do Sal não é um tema, é uma revelação, é algo que Deus quer te falar hoje, quer te dar hoje, para que você viva isso, trabalhe isso e sobreviva a próxima semana. Semana passada nós falamos sobre deixar o Rei da Glória entrar, e eu passei a semana inteira profetizando isso, nos evangelismos que a gente fez, nas casas que a gente estava, com as pessoas que a gente conversou. Eu só falei, deixa o Rei da Glória entrar, porque é o que Deus nos deu. Eu espero que você tenha esse cuidado, eu espero que você tenha essa atenção, né, esse zelo por aquilo que sai do altar, e não ache que é uma coisa da cabeça do pastor, que é uma coisa do apóstolo Estevão, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. É uma das frases que eu mais ouço, que eu mais falo, mais uso. Amém? Então, pastor, o que é essa vitória no Vale do Sal? Com certeza nós teríamos muitas coisas para falar sobre isso, né? Coisas que talvez nem eu sei, muitas revelações, muitos contextos, mas eu quero me ater aqui a uma verdade, tá? Que a partir de hoje, se você permitir, Deus ele deseja que seja a tua verdade. Que verdade é essa? Lá em 1 Crônicas, no capítulo 18, no versículo 13, fala o seguinte: e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias. Agora vou frisar essa frase, tá? Que é o ponto que eu quero conversar hoje com vocês. Essa situação aqui aconteceu no Vale do Sal. A vitória no Vale do Sal, a palavra de hoje. Então, 18 mil edomitas, né, Davi venceu de maneira assim extraordinária. E aí, só que a frase final, aí colocou eles como servos, né, colocou eles para pagar imposto como escravos até. E aí no final ele fala o seguinte: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Eu profetizo que Deus vai te dar vitórias por onde quer que você vai. Amém? E Deus dá a vitória sempre, se eu creio, dá. A questão é que muitas vezes eu não estou enxergando como eu deveria enxergar. E aí às vezes eu vejo uma cruz como uma derrota. Se Jesus Cristo tivesse parado de crer em Deus aos pés da cruz,
ele enxergaria a cruz como uma derrota, porque ele morreu na cruz. Mas na verdade, Deus não para planos, não é? Deus, ele confirma os planos quando você crê. E porque Jesus creu, né, a cruz não foi uma derrota, a cruz foi uma grande vitória. Amém. Por onde quer que Jesus Cristo foi, inclusive na morte, ele venceu, e vai ser assim com você. Amém. Então a frase mais maravilhosa é essa: por onde quer que Davi ia, né, o Senhor lhe dava vitórias. Então vamos pensar um pouquinho. Quando a gente para analisar a vida de Davi, né, o que te vem em mente? O Davi, o grande rei Davi, né? E a gente já pensa assim, que Davi, ele era um homem imponente, né? Que Davi com certeza não era um covarde, porque assim a Bíblia fala que ele era um vencedor invicto. Na guerra que ele entrava, ele vencia. No desafio que ele entrava, ele vencia. No buraco que ele entrava, ele resolvia. Ele transformava vales secos em vales queimados, né? Em vales destruídos, em vales floridos, né? E o cara era sensacional. Ele era um guerreiro de mão cheia, vencia gigantes. Então você pensa assim, então Davi, então ele era um cara, né? Ele já nasceu com músculo, né? Davi já nasceu com uma espadinha na mão, porque o cara era fera, né? E a gente vai pensando nessas coisas, e a gente pensa assim, com certeza Davi, ele é um cara extremamente convicto nas suas posições, né? Emocionalmente ele não era desequilibrado. Imagina um grande rei, né, como foi Davi. E a gente continua pensando, né, que ele era um cara muito forte, né? Imagina, malhadão. Como é que você imagina Davi? Um rei, o mais extraordinário rei que passou, né, na Bíblia, que a Bíblia cita. O cara, maior guerreiro que já existiu, vencia pessoas extremamente maiores do que ele. Então nós temos uma imagem de Davi que ela é superficial. Mas pastor, a imagem de um grande homem vencedor é superficial? Porque muitas vezes nós não entendemos que há um processo para isso acontecer, né? Então quando a palavra fala assim, e Deus dava a Davi vitórias para onde quer que ele ia, não é simplesmente porque Deus dava vitórias para Davi aonde quer que ele ia. Significa que Deus construiu isso em Davi, e Davi construiu isso com Deus. E Deus quer construir isso com você, e Deus quer construir, e você, né, tem que desejar construir isso com Deus. Amém. Então, em nome de Jesus, queridos, nós não podemos cometer o erro de, quando a gente vai ler a Bíblia, né, parece que a Bíblia é um livro de super-heróis, né? Você vai ler ali a história de Davi, você vai ler a história de Jesus, você vai ler a história de Jacó, de Sansão. Aí parece que assim, que os caras são super-heróis, né? São pessoas que nunca tiveram problemas, né? Já eram bem resolvidos desde pequeno, né? Não respondiam à mamãe, só tiravam 10 na escola, já desde pequeno não aceitavam desaforo, né? Eram os valentões do colégio, no bom sentido, né? A gente fica pensando que é isso, assim, que as pessoas que a gente leu na Bíblia, assim, que fizeram grandes feitos, que fizeram grandes coisas, eram pessoas que não tem nada a ver com a gente, né? Abraão, meu Deus, que cara que é Abraão. Eu não tenho nenhum um vestígio, né, de aparência, de ser alguém semelhante a Abraão. Eu quero falar para você que você está redondamente enganado, né? O que nós lemos, se você ler com atenção a palavra de Deus, e se você deixar o Espírito Santo te ministrar, o que acontece é que tanto Davi como tantos outros personagens da palavra de Deus eram pessoas que passavam por extremas dificuldades. Eles estavam passando por situações como nós, eram preteridos, eram rejeitados muitas vezes, sofriam, Humilhados, né? Passaram por guerras, traumatizados, pessoas que eram esquecidas, injustiçadas. Então eu me arrisco a dizer o seguinte, que elas estavam nas mesmas condições que nós, e logicamente, né, eu me arrisco porque assim, é difícil elas estarem nas mesmas condições. Elas estavam em condições ainda piores do que você, e talvez você está aí reclamando de muitas coisas, né? Aí você lê na Bíblia e fala, como eu queria ser Davi. E Deus te fala hoje, você pode, porque Davi estava ainda infinitamente pior do que você em muitas coisas, e ele deu a volta por cima, e ele conquistou
esse texto, ele conquistou esse versículo, aonde quer que ele ia, Deus lhe dava vitórias. E eu profetizo que Deus quer te dar essa conquista. Amém. A verdadeira vitória espiritual, se existe uma vitória a ser conquistada na terra, no espírito, né, ou qualquer âmbito, é essa frase: aonde quer que você vá, Deus vai te dar vitórias. Pensou? Amém. Pensou? Vou jogar uma partida de clica, você ganha. Eu vou entrar numa empresa gigantesca, você ganha. Eu vou entrar num relacionamento, você ganha. Aonde Amém. quer que você vá, Deus vai te dar vitórias. Eu creio. Essa é uma conquista que Deus vai te dar hoje. Em nome de Jesus. Amém? Deus vai despertar isso na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Por que nós temos essas pessoas, né, na Bíblia assim, como eu acabei de falar? Para que justamente você entenda que é possível. Para que justamente você entenda que é possível. O que eles viveram, tranquilamente você pode viver. Amém. E o caminho das pedras, aonde você descobre o caminho das pedras? Né? Com a igreja, com a palavra, né? É isso, para isso que nós estamos aqui hoje, para que eu e você, eu não estou pronto, como eu sempre falo, eu quero crescer mais, eu quero ter esse texto, eu quero conquistar essa verdade, eu quero viver qualquer coisa na minha vida, e mesmo que aos olhos humanos pareça derrota, eu quero vencer, nem que seja uma cruz. Então, o que nós estamos fazendo? Buscando ao Senhor. É buscando ao Senhor que nós adquirimos essa verdade. Amém? Então busque ao Senhor. E você está buscando hoje a Deus, Deus vai te honrar. Então, eu me pergunto o seguinte, tá? Vamos contextualizar um pouco aqui. Buscar o Senhor significa você entender Davi. Eu entendo que ele era um grande rei, beleza. Mas agora vamos entender um pouco Davi, né? Qual era a situação de Davi? Davi, ele era quase um bastardo na família dele. O pai dele não tinha muito carinho, a família dele não abraçava ele muito bem. Você lê isso claramente nos textos, né, da história de Davi, que ele nem na mesa se sentava. Então imagina os traumas familiares que Davi tinha. Você tem traumas familiares? Você tem traumas com os teus tios? Você tem memórias da tua família que não são boas, porque te rejeitaram, porque te criticaram, fofocaram? Davi passava por isso. Davi, ele passou por uma rejeição familiar forte. Os irmãos não o reconheciam. Os irmãos reconheciam Davi como um erro do pai. Você precisa estudar mais a palavra para você entender o que eu estou falando, mas era assim, tá? Não vou dar os detalhes para não perder o foco. Mas Davi, ele tinha todo um processo de rejeição, né? Ele não estava lá na casa com os irmãos. Além disso tudo, né? Davi, ele sonhava em ser um grande general, ele sonhava em ser um grande soldado. Só que adivinha como é que ele nasceu? Ele nasceu franzino, tipo eu assim, né? Sem músculos, né? A Bíblia fala que ele era franzino. Ele tinha coragem, mas para os padrões da época, Davi, ele era alguém que tinha vitiligo. Ele não era um bonitão, né? Ele não era alguém como a pastora Vanessa, tem olhos azuis, né? Loira, parece até uma dinamarquesa, né? Quem olha para a pastora já pensa assim. É interessante, a pastora vai fazer pedágio quando tem a conquista de O2, né? Adivinha quem que arrecadava mais, né? As pessoas bonitas, sempre assim. Isso é um estudo que fala, tá? A beleza abre portas. Então, para mim, você imagina que muitas portas foram fechadas, né? Se não fosse Deus na minha vida, eu não estava com a pastora Vanessa hoje. Por quê? A gente às vezes nasce assim. Eu não queria ter vitiligo, né? Eu não queria ter vitiligo, né? Para quem está vendo aí, eu não queria. Para mim foi um incômodo durante muitos anos, porque há um padrão no mundo, e Davi também passou por isso. Talvez você não está no padrão hoje do mundo, e Davi também não estava no padrão do mundo. Davi, ele era franzino, a Bíblia fala. Lógico, ele não era um sequelado, mas ele não tinha o porte dos irmãos. Qual que era o padrão? Imagina que todos os irmãos de Davi, mais de 6 irmãos, mais de 7 irmãos, né? São 7 irmãos, todos os irmãos de Davi eram grandes, ombros largos, morenos, olhos azuis. Sabe quando o cara tem o bíceps, né? E o cara, o tríceps, os caras eram soldados. Os caras estavam no exército. Naquela época, o top, né? Era o exército. E Davi não tinha chance. O pai falou para ele assim: Davi, abre o teu olho lá, cai na realidade, tá? Toma um choque de realidade e vai lá cuidar das ovelhas, tá? E vai levar marmita para os teus irmãos. Esse era o papel de Davi. Sabe que não é o teu hoje assim? Sabe que você não queria ser um grande empresário, um grande profissional,
e o teu padrão mental, intelectual não é esse. Olha que interessante. E desse Deus fez um grande vencedor. Desse Deus levou para um dia lá no Vale do Sal e deu esse versículo: por onde você for, eu vou te dar vitórias. Amém. É assim com você. Em nome de Jesus. Vai ser assim Recebo. com você em nome de Jesus. Amém. Amém? E ainda por cima, né? Se a gente parar para analisar bem a história de Davi, ele trabalhava em um subemprego. Ainda por cima ele não trabalhava no emprego dos sonhos dele. E Deus tinha um plano para ele, Deus tem um plano para você. Amém? Eu te pergunto o seguinte, agora, tendo esse cenário do rei Davi, né? Aliás, o Davi, o menino Davi, deve ter aqui, nessa altura aqui que eu estou falando, deve ter uns 15 anos. Pegando aqui a história de Davi, conhecendo um pouco dos adolescentes como a gente conhece, será que Davi era um adolescente saudável? Com tantos problemas em casa, rejeição do pai, trabalhando, né, num subemprego. Será que Davi... É a Patricinha, né? Será que o rei Davi, ele era um cara bom? Será que ele era um adolescente bom? Não tinha nenhum problema. O rei Davi, que adolescente incrível, né? Com esse cenário que eu falei ali, o rei Davi, menino Davi, ele era incrível. Não, queridos, com certeza ele tinha questionamentos. Como diria meu amigo Tony, que homem. Que homem, né? Será que Davi não sofreu? Olha aqui nos meus olhos. Quem que não passa por uma situação dessa e não sofre? Não, Davi não sofreu, porque ele era um homem conforme o coração de Deus. Irmão, você acha que Davi não se cansou um dia? Vou chutar o pau da barraca, né? Vou dar uma bica aqui nesse casamento, essa igreja aqui, não sei o que. Você acha que ele não cansou um dia? Você acha que não teve um dia que ele não colocou a cabeça naquela palha lá, zoada, né? Aonde o pai deixava ele dormir com os bichos, todo ferido, animal, não sabia nem o que era sentar à mesa. Será que você não acha que ele não pensou assim, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Poxa, por que isso não está... Você acha que Davi nunca murmurou na vida dele? Pelo amor de Deus, gente. Sim, sofreu, questionou, cansou. Mas aí então... Chorou até não ter mais forças. Deve ter chorado. Mas aí começa a acontecer o caminho que eu quero te dar hoje. É o caminho que é possível. Amém. Olha que interessante, né? Davi, ele tinha um desejo das coisas do alto. Isso é algo que ninguém pode te dar. O desejo das coisas de Deus é algo que tem que brotar em você. Amém. Se você ama a Deus, se você frequenta a igreja, ou se você tem, né, está passando por uma situação dessas, eu quero falar para você que há uma saída. Amém. Mas precisa de começar no teu coração, porque Davi, ele era alguém que olhava para o alto, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Olha que interessante, olha como que isso é impressionante. É importante você ter o desejo das coisas do alto. Quantas vezes nós sofremos que nem cachorro, né? Não tem dinheiro para pagar direito as contas, gostaria de dar um futuro muito melhor para os filhos, né? Gostaria de estar vivendo um patamar diferente, e sofre, e é vergonha, já passou por despejo, já foi cortada a luz, e não sei o que, ou às vezes, né, está trabalhando, até está ganhando o teu sustento, mas você sofre ainda porque queria mais, né? A faculdade do filho é muito cara, e você quer fazer uma viagem, não pode. Pastora, está legal o meu trabalho, mas o meu sonho eu não consigo realizar. Só que você carrega algo na tua cabeça. O que você carrega? Um dia eu vou dar a volta por cima. Né? Um dia a minha vida financeira vai mudar. E você não muda isso. Tanto é verdade que se aparecer uma oportunidade muito boa para você, o que você faz? Se alguém chegar para você e falar assim: olha, irmão, tem um negócio aqui incrível, eu vou te dar uma sociedade e você vai entrar aqui, você vai ter que fazer umas vendas aí, mas é o seguinte, o negócio é teu, não precisa entrar com real nenhum, é só chegar. É lógico que você vai, porque as pessoas, todas elas, o ser humano é assim, ele está esperto, ele sofre que nem cachorro, mas ele não deixa de sonhar com uma condição melhor, né? Então olha que interessante, Davi era assim. Só que a situação de Davi não era querer sentar na mesa do pai, simplesmente, lógico, humanamente ele tinha esse desejo, não era simplesmente ser alguém melhor. O Davi queria ser algo com Deus. Ele sofria, ele penava, ele chorava, ele era injustiçado, ele era abandonado, mas na cabeça dele estava assim: poxa, eu quero mais com Deus, porque ele escrevia salmos. Ele era um cara espiritual. Entendeu a diferença?
Ele não ficava falando assim, se Deus existisse, por que Deus me abandonou? Não, queridos, ele passava por um monte de situação, de um monte de desprezo, por um monte de situação complicadíssima para um ser humano normal, e até um adolescente, mas ele ficava desejando as coisas do alto. Amém. Ele ficava desejando, Deus, um dia eu vou te servir mais, um dia eu vou estar mais perto de ti. E lá, nos campos, cuidando das ovelhinhas, que era um subemprego na época, ele não tinha condições nenhuma de ser um soldado, rejeitado pelo pai, que era um pai presente para todos os outros, menos para ele. Então o pai era um pai bom para todos, menos para ele. E ele escrevia salmos e falava: Senhor, eu te amo, eu aguardo em ti, eu quero viver as tuas coisas. Que seja essa a tua verdade. Amém. Amém? Não fique mais culpando a Deus, não fique mais culpando o pastor, não fique mais culpando as coisas espirituais, igreja, não fique mais culpando a oferta. Deseje isso. Amém. Sonhe com isso. Pastor, mesmo sofrendo, eu vou fazer algo para Deus. Mesmo sendo injustiçado, eu não parei de pensar em Deus. E isso, queridos, é tão forte porque Davi fez de Deus o seu amparo. Davi fez das coisas espirituais o seu refrigério. Então, ao invés de murmurar ou de reclamar contra Deus, ele se deleitava no Senhor. Aquela situação dura, difícil, ele conseguia passar se jogando nos braços do Senhor. Amém. Orando ao Senhor. Ele se inspirava em Deus, por isso que ele era um poeta. Os salmos são poesias, se você não sabe, e são cânticos, são louvores, ele escrevia louvores, ele tocava, ele era músico, então ele escrevia músicas, ele fazia poesias, ele se inspirava. Imagina, no meio da dor, da vergonha e da humilhação, Davi entregava um louvor para Deus, entregava um louvor. Ele era alguém inspirado. O que significa isso? Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha uma vida espiritual. Amém. Amém? Você começa a entender qual é o caminho de Deus te dar vitórias aonde quer que você for. Colossenses 3:2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Começa a pensar nas coisas do alto, que esse coronavírus te faça pensar nas coisas do alto. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua salvação? Como é que estão, esses dias a pastora dormiu e ela não sabe, mas eu fiquei até as 3 da manhã chorando e orando na presença de Deus, porque estava muito pesado, sabe? Estava muito pesado, muitas coisas que eu queria fazer mais para Deus, eu não conseguia. Tantas coisas que eu queria fazer mais para você que está me ouvindo como pastor. Eu sofro porque eu quero ser melhor pastor, eu queria me desenvolver mais, eu queria ser um melhor líder. Eu estava no meu sofá chorando e falando: Deus, eu vou dar a volta por cima, ainda vou te servir como se deve, ainda vou fazer as coisas como se deve. Desculpa que eu emocionei. Amém? Amém. Porque esse é o caminho das vitórias. Que você possa, no meio das tuas guerras, no meio das tuas dificuldades, você possa se voltar para Deus, e Deus não seja o teu inimigo. Que você se aproxime do Senhor. Pensa nas coisas lá do alto, porque lá do alto tem muito poder, tem muita prosperidade, tem muita bênção para você. E o diabo não vai te roubar. Amém. O diabo vai Jesus. nesse vale do sal, diante desses edomitas. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Deus vai te dar vitórias. Amém. Deus vai te dar vitórias, porque você não está se furtando do Senhor. Então, queridos, quando você tem esse comportamento igual Davi tinha, sabe o que acontece? Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a choros, a traumas, você, inexplicavelmente, como o mundo muitas vezes está, você está pronto. Amém. Porque você pode estar na pior pindaíba, no pior choro. Se alguém te oferecer um baita negócio para você ganhar R$1 milhão, você se levanta e está pronto. Se joga porque a tua expectativa está em melhorar de vida. Se hoje a tua expectativa espiritual é de melhorar espiritualmente, de ser mais apostólico, você está com um monte de problema, você está pecando ainda, um monte de área para ser resolvida, mas dentro de você está como Davi: não, Senhor, me dá uma oportunidade, eu quero sair dessa, eu quero ser o melhor líder, eu quero ser o melhor pastor, eu quero ser uma pessoa melhor para ti, eu quero te entregar melhores louvores, eu quero expulsar demônios, eu quero mais de ti. Então você estará automaticamente pronto. Amém. Quando Golias apareceu, quando o urso e o leão apareceu na frente de Davi, ele estava pronto, ele venceu. Quando Golias apareceu, ele estava pronto.
ele venceu. E quando, ele estava num dia assim qualquer, ele também estava pronto. É tão interessante que quando você está buscando as coisas do alto de verdade, e você vai começar a buscar hoje, Deus, ele se apresenta para você. Sabe quem mandou Samuel lá na casa de Samuel para ungir o Davizinho como futuro rei de Israel? Sabe quem foi? Foi Deus. O Espírito Santo está falando com você. Amém. Em nome de O Jesus. Senhor vai entrar na tua casa. Amém. É a bênção do Senhor que vai te perseguir. Amém. Não é você que vai ficar quebrando cabeça. A tua oferta, ouça bem o que eu vou te falar, as ofertas que você for fazer a partir de agora serão ofertas de gratidão. Amém. Amém? Oferta de gratidão, porque Deus vai te abençoar onde quer que você for, e você vai ficar constrangido de não fazer algo para Deus. Amém. De não fazer algo para Deus. O Espírito Santo vai te constranger. Amém. Porque muito e grandes serão as bênçãos de Deus na tua vida, Em nome de Jesus. Amém? Então, buscai as coisas do alto. Olha o segredo de Davi. 1 Coríntios 15, 57. Ouça bem. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória vem por intermédio de Jesus Cristo. Então eu consigo entender que quem estava com Davi, mesmo sendo antes do Novo Testamento? Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Qual é o segredo de Davi então? Pensando nas coisas do alto, desejando ser melhor para Deus, ele sempre estava aliançado. Estar aliançado com Deus é sempre estar conectado com as coisas de Deus, desejando ser melhor para Deus. E nesse período de coronga, você tem conectado nas lives do pastor Fábio? Olha só, tem 5 pessoas aqui, No Instagram, tem 10 pessoas aqui, no Facebook. e aqui eu vou subir no Facebook. Irmãos, tem mais pessoas na Igreja Renascer Curitiba, cadê? E você tem levado a palavra para as pessoas? Nós levamos ontem, mais de 50 marmitas. A gente distribuiu Cajuru. salvações, experiências, revelações com Deus. Eu posso estar passando por problemas financeiros hoje, mas eu estou realizando para Deus, eu quero mais para Deus. Então, aonde quer que eu for, mesmo passando por problemas, Deus vai me dar vitórias. Eu creio que tem uma grande reviravolta na minha vida para acontecer. Eu creio, eu profetizo que tem uma grande reviravolta de vitórias para acontecer na tua vida. Amém. Amém? Porque você está andando com Jesus, irmão. Nós estamos andando com Jesus como Davi andou, E por isso que ele foi inabalável. E por isso que Paulo fala: continuai sendo firmes, inabaláveis. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Davi, ele era um vencedor invicto, porque ele era nascido de Deus. O pai o rejeitou, mas ele era nascido de Deus. Amém? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Davi cria, ele acreditava em Deus, ele acreditava no que contaram para ele, porque com certeza Davi recebeu histórias sobre Deus, A lei falada não era somente leis, se contavam os grandes feitos do Senhor. E Davi, ele foi um dos que em Salmos contou os grandes feitos de Deus. Então ele acreditava no Senhor, ele acreditava que Deus iria restaurá-lo, que Deus iria colocá-lo como cabeça, não como cauda. Ele acreditava que Deus era um Deus capaz de grandes feitos, como abrir mares, de desbaratar exércitos. Olha o que eu estou falando, o próprio Davi escreveu isso, Ele cria nisso. E sabe o que aconteceu? Aconteceu na vida dele, porque ele tinha uma aliança com o Senhor, ele andava com Jesus, ele era nascido de novo, ele tinha uma vida espiritual. Amém. Ele era uma nova criatura. Pastor, o que você está me falando? Eu estou te falando de coisas espirituais. Amém. Para você ter uma nova vida, para você ser nova criatura, para ser nova criatura, você precisa andar com Jesus. E andar com Jesus tem que ser espiritual. Amém. Precisa acreditar em Deus, precisa acreditar nos grandes feitos do teu Deus. Amém. Que Ele salva e que Ele restaura. Amém? Romanos 12, 21, para encerrar. Sabe qual foi a grande vitória de Davi? Que todas as vitórias que ali fala na palavra, que nós lemos em 2 Crônicas, em 1 Crônicas, todas as palavras todas as vitórias de 1 Crônicas, aí 18, fala das grandes vitórias de Davi. Todas as palavras, todas as vitórias de Davi
são subprodutos, é uma consequência da grande derradeira vitória que Davi teve. Que vitória que Davi teve? Ele venceu o mal. Amém. Amém? O coronavírus quer deixar as pessoas ruins. O mal quer se estabelecer no mundo. Davi, ele venceu o mal familiar. Davi venceu o mal da baixa estima. Davi venceu o mal. Sabe como é que acontece isso? Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que bem que Davi fez? Será que Davi levava cestas básicas? Será que Davi ia na igreja todos os dias? Será que Davi... Sabe o que Davi fazia? Ele se relacionava com Deus todos os dias. Amém. Ele falava a Deus, está difícil, mas eu te amo, eu vou escrever coisas, eu me inspiro em ti. Ele se inspirava no Senhor todos os dias. Amém? O bem de Davi era a aliança dele com o Senhor. Qual que era o grande bem que Davi fez? Você lê o texto, você não lê nenhum. Davi não, não matou ninguém. Não, qual que era o grande bem de Davi? O grande bem de Davi era de se relacionar com o Senhor intensamente. Ele tinha tudo para dar errado. Davi tinha todas as características. O cenário da vida de Davi era um cenário para dar errado, para ser um cara ruim, um cara amargurado. Mas ele venceu esse mal todo com o bem de Deus. Ele venceu esse mal todo com o bem do Senhor. E por isso que Davi foi visitado por Samuel. Eu estou te visitando hoje com essa palavra, porque você talvez, pastor, eu tenho feito pouco bem. Só de você conectar nessa live, como Paulo fala, aquele que busca ao Senhor precisa aquele que ele creia, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Só porque você se conectou hoje nessa live, você crê em Deus, então Deus ele vai te abençoar. Amém. Ele vai te dar caminhos para você melhorar e você viver vitórias em todos os lugares que você for, em todos os projetos que você entrar, em todos os desafios que você travar. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, para encerrar, o que Davi venceu? Ele pagou o bem com o mal. Mas sabe qual que é o grande feito, do mal? Mal com bem, ele pagou. Ele pagou o mal com bem, Sabe qual é o grande ambiente que o mal cria? É o medo. Então, como eu falei, Davi, até Jó fala, Jó 3,25, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Então, logicamente que Davi, ele tinha temores. Ele pensou em ser ele tinha o temor de crescer como um filho rejeitado, como crescer como ser um pastorzinho de ovelha, nunca evoluir. Ele tinha esses temores, como nós temos. O temor de nunca atingir as esferas que você deseja. Ele tinha temores. Então, aqui quando Jó fala, aquilo que eu temo me sobrevém, não significa que você não pode temer. Você vai temer, isso é natural do ser humano. A questão é de você entender a conexão que eu vou te dar com 2 Pedro 2,19. E Pedro fala o seguinte: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então a questão não é não ter medo, a questão é ser vencido pelo medo. Aquilo que eu temo me sobrevém, aquilo que eu deixo que me domine, o medo que eu deixo que me domine, me sobrevém. Como é que eu sei que há um medo me dominando, me vencendo? Quando eu não consigo mais procurar e sonhar nas coisas grandes de Deus. Eu não sonho que eu vou ter um salário incrível. Eu não sonho que há caminhos para isso. Eu não sonho que a minha vida não vai mudar. Eu não sonho que eu posso ter uma casa melhor. Eu não sonho que eu posso ser uma pessoa infinitamente maior para Deus, com sinais, com prodígios, com maravilhas, uma pregação incrível, sei lá o que você sonha. Eu não creio mais, eu não sonho mais com filhos extraordinários. Significa que você foi dominado pelo medo. Você está com medo de que isso não aconteça, então você se tornou. Olha que interessante, o medo deveria de ser um sistema de segurança. Se você não vence esse medo, ele se torna um sistema de governo. E se você não destruir isso, na mão do diabo, se torna um projeto de poder. Amém? E Davi, ele venceu esse medo e não deixou que o diabo governasse ele, através do medo. O diabo só tem uma maneira de governar as pessoas: medo. Como é que acontece hoje? Medo de morrer,
medo do coronga. Mas pastor, você não sabe, está acontecendo. Irmão, se acontece, não acontece, não tenhais medo. Não temas, diz o Senhor teu Deus, não temas. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, vamos orar, tá? Eu quero liberar vocês. Você vai vencer o medo, em nome de Jesus. Paulo fala, né, que Deus não nos deu espírito de covardia. Davi, uma coisa eu posso falar para você, ele não foi covarde. Da onde que ele tirou tanta coragem? Fé em Deus. Por isso que ele andava com Jesus, entendeu? Fé em Deus, ele anda com Jesus. Jesus estava com ele. Por que Jesus Cristo, como é que eu sei que Jesus Cristo estava com Davi? Porque de um simples pastorzinho de ovelha, ele se tornou rei. O que aconteceu com os apóstolos? De simples pescadores se tornaram apóstolos. Quem faz essa evolução é Jesus. E só pode acontecer essa evolução quando eu tenho uma relação com Deus de verdade. Quando eu creio no Senhor, eu creio naquilo que eu estou recebendo. Amém? Por isso que Apocalipse fala, né? O vencedor, ele herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém. Davi foi filho de Deus, Deus foi o Deus e Pai de Davi. Amém. Eu profetizo que Deus é teu Pai e você é filho de Deus. Então Deus vai te dar vitórias, você vai herdar vitórias, aonde quer que você for, porque você é uma pessoa que não se permitiu ser dominado pelo medo, né? O medo gera incredulidade, desconfiança. Eva teve medo, então por isso Deus está te dando hoje vitórias. Amém. Amém? Por onde quer que você for, Em nome de Jesus. eu estou limpando o teu coração, eu estou declarando que em nome de Jesus, todo medo que o diabo colocou, toda insegurança, toda desconfiança, sai agora em nome de Jesus. Mas pastor, eu tenho razão, a minha família fez isso, o meu trabalho fez aquilo outro. Sai agora em nome de Jesus. Amém. Eu estou limpando o teu coração pela palavra que eu estou te dando. A palavra que está sendo liberada no altar está gerando para você limpeza, te livrando daquilo que é mortal, em nome de Jesus. Deus te ama, Deus tem expectativa em relação a você, como tem a Davi. Deus tem um plano sobre a tua vida, Deus tem um propósito genuinamente grandioso, e depende de você hoje se liberar dessas amarras. Não seja governado pelo medo. Amém. Não olhe para as situações atuais como pessoas normais, olhe como Davi, deixa Deus trabalhar e se inspire no Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos, receba essa palavra em nome de Jesus, você vai ter vitórias. Em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero deixar só um sentimento, tá? Até o dia 9, queridos, até o dia 9 nós estamos aqui lutando para honrarmos o aluguel da igreja, tá? Então, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Jesus Cristo já entrou no teu coração, tá bom? Se você é alguém novo que está me assistindo, receba Jesus no teu coração, aceita Ele, deixa Ele, como foi com Davi, deixa Ele te transformar numa pessoa simples, de baixa estima, traumatizada, num rei, numa rainha, como foi com Esther, que era uma escrava e foi rainha. Quem anda com Jesus é assim. Deixa Ele te dar uma vida espiritual, deixa Ele perdoar os seus pecados, porque Davi com certeza errou, mesmo assim Deus perdoou. Amém. E eu te convido, você também, todos que me ouvem, vamos lutar pela obra de Deus. Qual é a maior característica de Davi? Ele lutou pela obra do Senhor. Amém. Amém? Vamos lutar pela obra do Senhor. Então, me procure, o pastor Rodolfo vai colocar aqui na bios, né? Aí depois no YouTube eu vou subir também, a gente vai colocar o link da oferta. Faça a tua oferta, até o dia 9, queridos, a gente está numa força-tarefa para nós honrarmos o aluguel. Algumas pessoas já fizeram esse depósito para o aluguel, então me procure, tá? Se você vai fazer uma mezuzá, né? É um valor simbólico de R$300, faça, vai ser uma grande bênção, tá? Em nome de Jesus, eu vou lá na tua casa entregar, em nome de Jesus, tá? Se você tem esse desejo, me procure, eu vou te abençoar com essa mezuzá e a gente vai honrar a casa de Deus, porque a oferta no altar repreende a praga. Foi assim lá em Êxodo 12, né? Foi assim em Êxodo, quando o povo saiu do Egito, foi assim, em Malaquias assim, né? É o que fala Malaquias: a tua oferta, o teu sacrifício no altar repreende a praga, não somente o coronavírus, mas tudo que está querendo consumir a tua vida será repreendido com esta oferta.
tá? E com esse sacrifício, eu profetizo em nome de Jesus. E nós estamos aqui na igreja, de plantão. E nós vamos ficar das 7 às 8 no domingo, e segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 8 às 9 aqui na igreja. Para quê, pastor? O que eu vou fazer nesse plantão? Eu vou pegar as tuas doações de alimentos, tá? Nós como igreja aqui em Curitiba, na verdade como geral, nacional, todas as igrejas Renascer, nós temos um projeto de arrecadarmos alimento para fazermos cestas básicas. E se eu não me engano, no dia 19 de abril, a gente vai fazer uma distribuição massiva de cestas básicas para comunidades, para pessoas que precisam, tá? Então, se você pode ofertar, né, 1 quilo de arroz e feijão ou uma cesta básica, traga aqui para a igreja, tá bom? De segunda a sexta, 8 horas, eu estarei aqui te aguardando, tá? Não precisa sair do teu carro, pela janela mesmo eu pego, eu vou te ungir, vou te abençoar. É uma oportunidade também, se você quer, né, trazer o teu dízimo, a tua oferta, se você quer pegar a tua mezuzá, que nós temos aqui conosco, quer fazer um voto da mezuzá de pulso, então é a oportunidade de você fazer isso, tá? Então não vai ter perigo, porque eu vou estar de máscara, a gente vai estar de luvas, e você vai poder abençoar a igreja com a tua oferta, tá bom? E com o teu alimento, para a gente abençoar outras pessoas. Espero que Deus te use, que você entenda isso, em nome de Jesus. Te amo, conecta ele com o apóstolo Estevão, que tem ceia hoje. Beijo, tchau, tchau, tchau.